Hola amigos delante, ¿qué tal? Yo me llamo Caetano Santos y soy un músico y etnomusicólogo brasileño y trabajo con música irlandesa desde hace 2011. Tengo un conjunto en la ciudad de Porto Alegre que se llama Irish Fellas y ahora les hablo desde el lockdown londrino, donde estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Oxford. Uh, Agora parto a falar em português porque resultará mais fácil para mim. O que eu gostaria de discutir com vocês hoje aqui é a ideia de estilos regionais na música tradicional irlandesa. E o que eu vou falar está baseado em trabalhos de dois músicos e etnomusicólogos irlandeses, o Daithí Kearney, professor no Dundalk Institute of Technology, e o Niall Keegan, flautista e professor na Universidade de Limerick. Basicamente o que eles trazem nesses trabalhos é uma contestação e uma espécie de desconstrução de alguns aspectos dos estilos regionais, demonstrando como eles se ligam a desenvolvimentos históricos da música e da sociedade irlandesa a partir da metade do século XX, e também como existe uma certa inconsistência na forma como eles se articulam, alguns se referindo a determinados estilos ou a determinadas formas de ornamentar, determinados ritmos ou mesmo determinados instrumentos ou grandes músicos. Basicamente, o que eles argumentam é que os estilos regionais são normalmente considerados grandes símbolos de autenticidade que articulam o discurso da música tradicional irlandesa enquanto uma cultura musical pré-moderna, antiga, antes das tecnologias da gravação e do rádio. Mas, na verdade, o que eles apontam é que esse elemento crítico, os estilos regionais, ele passa a fazer parte do discurso da música tradicional irlandesa justamente no momento de revitalização do revival da música tradicional irlandesa a partir da década de 1950, que é um processo de urbanização, modernização e institucionalização da sociedade e da música tradicional irlandesa. Ou seja, esse elemento que se articula com um olhar para um passado rural, autêntico, antigo, como a origem da música tradicional irlandesa, ignora o quanto esses processos de modernização e urbanização na década de 50 formaram parte do rumo e do que veio a ser a música tradicional irlandesa, como nós conhecemos hoje. Então, essas noções de estilos regionais, elas estão baseadas nesses atores sociais e institucionais, como, por exemplo, pesquisadores folclóricos, o trabalho de Seamus Ennis, ou mesmo o próprio Comhaltas, uma instituição que, através da sua atuação, por mais que revitalizou a música tradicional irlandesa, também determinou seu rumo, e alguns argumentam, inclusive, que, de certa forma, padronizou, diminuindo algumas riquezas dos próprios estilos regionais, como depoimentos de músicos como Jack Daly e Paddy Gleckin nos artigos desses professores podem referenciar. Mas como é que se articulam esses estilos regionais, né? Isso é uma grande questão. Alguns se articulam com base em pouquíssimas personalidades de grandes músicos, como, por exemplo, é o caso do estilo de violino de Sligo, baseado basicamente nas gravações de Michael Coleman feitas nos Estados Unidos, que por sua vez influenciaram não só os músicos de Sligo, mas músicos por toda a Irlanda na primeira metade do século XX. Alguns se referenciam a unidades políticas como os condados, por exemplo, Donegal, cujo grande expoente do estilo de violino, influenciado por ritmos e estilos da música tradicional escocesa, seria talvez John Doherty, em um estilo marcado pelo uso de triplets e muito uso do arco e mudança de direção no arco do violino. Por outro lado, alguns estilos se articulam como unidades culturais que ultrapassam as fronteiras de condados, como o estilo de Slieve Lucra, no sul, uma região definida culturalmente que engloba os condados de Cork, Kerry e Limerick, e que se define musicalmente por nomes como Padraig O'Keeffe no violino e pelos estilos e ritmos de dança de slides e polkas principalmente. Alguns estilos têm maiores associações com determinados instrumentos, como o violino, outros possuem associações com a flauta, como por exemplo o estilo de Galway ou o estilo de Sligo, Roscommon e Leitrim.
Um pequeno parêntese sobre o estilo de flauta de Sligo é que existe um vídeo muito interessante que mostra justamente essas controvérsias nas definições de estilos musicais nas regiões irlandesas, chamado Sligo Flute Controversy, onde dois expoentes da flauta de Sligo, Seamus Tansey e James Murray, discordam frontalmente sobre uma determinada característica da música de Sligo. Então a gente pode ver que existe muita indefinição sobre o que são esses estilos regionais e a forma como eles foram articulados. Alguns apareceram muito tardiamente, como por exemplo o estilo de Cavan, associado ao compositor e violinista Ed Reevey, que está marcado justamente a determinados festivais e eventos, e justamente a descoberta dessas composições do Ed Reevey já no final do século XX, né? Então, esses estilos são coisas realmente ambíguas, definidos de formas diferentes, e que, se analisarmos a história deles, a gente pode ver como eles foram formados por determinados atores e instituições e não representam uma coisa única, muito definida, mas sim algo que possui imensa diversidade e dificuldade de definir. Para ilustrar um pouco disso, eu vou demonstrar através de duas músicas um pouco do estilo de violino de Donegal, baseado principalmente no John Doherty, e um pouco do estilo de violino de Slieve Lucre, tocando uma polca que eu aprendi de gravações do violinista Dennis Liddy. E para terminar essa discussão sobre estilos regionais na música tradicional irlandesa, eu gostaria de tocar duas tunes. A primeira é um slow air que eu aprendi do violinista Seamus Craig, chamado The Enchanted Valley. Vem de um disco dele com o acordeonista Jack Daly, e o Seamus nasceu no condado de Meath, mas se tornou muito conhecido por dominar o estilo de Slieve Lucre, que o Jack Daly também é um grande expoente. E depois uma hornpipe chamada Master Shanley's, composição do violinista do condado de Leitrim, Maurice Lennon. Muito obrigado e um abraço a todos os amigos da Elante e que tocam música tradicional irlandesa na América Latina.